Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A nossa videoaula de hoje vai ser dedicada à prática de exercícios relacionados a vetores na linguagem de programação C. Vamos então para o enunciado do primeiro exercício da nossa videoaula. Construa um programa que declare um vetor de reais com 10 elementos. O inicialize com números fornecidos através da entrada padrão e, posteriormente, através de uma pesquisa dos elementos do vetor, retorne na saída padrão a posição no vetor do elemento com menor valor. Observação: considere que o vetor não possui valores iguais. Aí temos ali um exemplo de entrada, então uma lista de valores, né, em uma linha, separados por espaço. Então, primeiro valor da lista 2.6, segundo 0.0, terceiro 9.2 e assim sucessivamente. Temos depois, então, o exemplo de uma saída correlacionada à entrada que nós acabamos de falar. Então, no caso, nós observamos, né, nessa minha sequência de valores, o menor valor contido na mesma é o que está na sétima posição. Então, primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Então, o menor valor dessa minha lista é o menos 3.1, tá certo? Que se encontra na sétima posição. Tempo para vocês. Vamos então para uma proposta de solução. Antes de apresentar o código-fonte em si, eu quero falar brevemente sobre a lógica que eu me utilizei. Então, é claro que eu precisei inicialmente declarar as variáveis necessárias, dentre elas um vetor com 10 elementos, né, onde os elementos são de um tipo compatível com o real, né, ou seja, um ponto flutuante, e efetivamente precisei, né, inicializar os valores desse vetor com valores recebidos através da entrada padrão do teclado. Posteriormente, vou precisar fazer uma varredura no meu vetor em busca do elemento com menor valor e efetivamente vou precisar apresentar na saída padrão a posição desse elemento no meu vetor. Como que eu procedi? Efetivamente, eu, vou ter um laço de repetição que vai analisar um a um os elementos do vetor. Eu vou considerar o primeiro elemento como sendo o menor dentre todos e depois vou comparando esse elemento com os demais a cada iteração desse meu laço. Ao chegar no final das iterações, eu vou ter uma variável auxiliar que vai armazenar o índice desse elemento no vetor. Aí depois eu preciso só me preocupar com a questão de que os índices em C começam em zero para transparecer isso para o usuário. Ou seja, efetivamente, se o elemento estiver no índice 7, significa que ele está na oitava posição do vetor. Dito isso, vamos então para o código-fonte. O programa que eu vou apresentar vai se utilizar das funções de entrada e saída formatada. Então, consequentemente, eu terei a diretiva de pré-processador include stdio.h. Tenho agora a minha função principal, main, abro o bloco da mesma. No início do bloco, farei a declaração das variáveis que serão utilizadas. No caso, estou declarando um vetor com 10 elementos, onde os elementos são do tipo primitivo float. Tenho mais uma variável do tipo primitivo float com identificador menor. Agora, estou declarando mais duas outras variáveis do tipo primitivo int com identificadores respectivamente índice e ind underline menor underline l. Tá? Seria o índice do menor elemento, ou do elemento com menor valor. Tenho agora um laço de repetição, que vai ser controlado pela expressão lógica índice menor que 10. Esta variável contida na expressão lógica é inicializada no momento que se chega no for, com valor 0, e a cada iteração do for, a mesma é incrementada em uma unidade. Ou seja, esse meu laço de repetição vai iterar 10 vezes, e os valores de índice dentro das iterações vão variar de 0 a 9, os índices válidos para os elementos do meu vetor. Então, dentro do meu laço, eu tenho o meu scanf, para fazer a leitura de valores fornecidos pelo usuário através da entrada padrão. Então, notem que minha string de controle, %f, vou ler um valor em ponto flutuante, e efetivamente o argumento que eu tenho no meu scanf é minha variável vetor indexada, com a variável índice, e eu tenho aqui a presença do meu e-comercial, ponto e vírgula. Quero destacar que a solução que eu estou apresentando, ela se vale daquele princípio que nós vimos em uma videoaula anterior, se baseia nas competições acadêmicas. Então, com a intenção de fazer uma correção automatizada do processo, a gente não vai fazer a solicitação de uma entrada, porque isso seria muito peculiar, Cada programador poderia construir uma frase distinta. Então, para evitar que isso polua, a saída padrão, a gente vai fazer só a leitura direta. Então, eu posso muito bem construir um arquivo texto,
no qual eu vou colocar em uma linha a lista de valores separados por espaço dos elementos que eu quero que o vetor tenha, e aí depois eu posso considerar esse meu arquivo texto como sendo um stdin, como nós vimos anteriormente. Para aqueles que não viram, eu sugiro que assistam essa videoaula anterior. Uma vez então executando esse laço de repetição, eu terei inicializado os elementos do meu vetor com valores fornecidos pelo usuário através da entrada padrão. Agora então vou fazer uma varredura no meu vetor em busca do elemento com menor valor e efetivamente assim determinando a posição do mesmo no vetor. Notem, né? O cabeçalho do meu laço de repetição for é análogo ao que nós vimos anteriormente. Agora eu vou verificar então, através da expressão lógica negação, né, exclamação índice, ou seja, se eu estou na primeira iteração do meu for, pois apenas na primeira iteração que o valor de índice vai ser zero. Zero corresponde a falso, falso negado verdadeiro. Então, repetindo, se eu estiver na primeira iteração do meu for, eu vou entrar neste if. E aí, consequentemente, vou inicializar a minha variável menor com o valor do elemento da primeira posição. Quero destacar que eu poderia botar diretamente aqui o valor zero, tá? Já que para eu entrar dentro do if, o valor de índice tem que ser zero, então eu poderia colocar diretamente o zero. E após guardar o valor do que eu estou considerando como menor elemento na variável menor, eu vou guardar também na variável ind menor L o índice do elemento que está na primeira posição. Reforçando, poderia ter colocado diretamente o valor zero aqui. Fecho o bloco então do meu if. O meu else indica o quê? Se eu não estou analisando o primeiro elemento do vetor, eu não estou na primeira iteração do for, aí o que eu vou fazer? Eu vou, através deste meu if, interno ao else, comparar o valor do elemento que eu estou considerando como menor valor até então, para verificar se este é maior do que o valor do elemento que eu estou analisando nesta iteração, ou seja, o elemento do vetor com índice da variável, com conteúdo da variável índice. Se porventura o menor valor até então é maior do que eu estou analisando nesta iteração, eu vou entrar no meu if, estou abrindo o bloco do mesmo, e aí vou atualizar o valor da variável menor, que vai passar a conter o valor do elemento do vetor indexado por índice, e vou atualizar a minha variável ind menor L, para que passe a ter o conteúdo da variável índice. Fecho o bloco do if. Tá certo? Então vou ficar iterando neste meu for. Quando eu sair do mesmo é porque eu analisei todos os elementos do vetor, e aí eu vou ter um printf que vai apresentar na saída padrão o inteiro, que corresponde ao conteúdo da variável ind menor L mais 1. O mais 1 aqui é só para transparecer para o usuário a questão de implementação, referente ao fato de que, na linguagem de programação C, o primeiro índice de um elemento do vetor é 0. Agora eu fecho o bloco da minha função principal. Quero destacar aqui que algum de vocês podem ter se perguntado, poxa, mas por que eu tenho dois laços de repetição? Eu não poderia, no momento que eu vou recebendo os valores do meu vetor, já analisar para determinar qual o menor dentre todos? Em outras palavras, eu poderia abrir o bloco antes do meu scanf, poderia não ter este for, e fechar o bloco deste meu for aqui, antes do meu último printf. Então, desta forma aqui, eu vou recebendo os elementos do vetor e já vou analisando em busca do menor dentre todos. Esta solução é inválida por conta de uma restrição contida no enunciado do problema. Só para nos recordarmos, o enunciado do problema determinava que inicialmente o vetor fosse inicializado e posteriormente ocorresse uma busca pela posição no vetor do elemento com menor valor. Então, inicialmente deve ser feita a inicialização e posteriormente a busca pelo menor valor a fim de determinar a posição do mesmo no vetor. Tá certo? Mas temos outras soluções alternativas. Vamos à análise de uma solução alternativa. Então, no caso, essa parte inicial é exatamente análoga à solução anterior, mas uma vez que o nosso vetor já tenha sido inicializado, a gente pode proceder de uma forma um pouco diferente com relação à busca pela posição no vetor do elemento com menor valor. Como nós vimos anteriormente, no nosso laço de repetição que fazia a análise do conteúdo dos elementos do vetor, nós tínhamos um if inicial, que visava determinar se esta era ou não a primeira iteração do nosso laço de repetição, pois iríamos considerar o primeiro elemento do vetor como sendo o com menor valor até então. Neste caso, eu posso fazer a inicialização da variável que vai armazenar o menor valor contido no vetor,
inicialmente como sendo o valor do primeiro elemento. Então faço isso fora do meu laço de repetição. E inicializo também o índice do elemento com menor valor até então. Agora sim eu tenho um laço de repetição que vai fazer a varredura no meu vetor, mas este vai inicializar a variável índice com o valor 1, ou seja, vai começar a varredura a partir do segundo elemento do vetor. Com isso eu não preciso daquele if interno. Eu simplesmente dentro do for já vou analisar diretamente, né, o conteúdo da variável menor e comparar o mesmo com o elemento do vetor correspondente à iteração em questão. E aí, se porventura, né, esse meu menor valor até então é maior do que o valor do vetor que eu estou analisando no momento, eu atualizo, né, o conteúdo da variável menor valor e o conteúdo da variável ing menor L, tá certo? Depois, né, quando eu sair do for, eu vou apresentar, como ocorria anteriormente, o conteúdo da variável int menor L mais 1, para transparecer ao usuário o fato dos índices em C começarem com 0. Esta não é a única solução alternativa que eu tenho para o problema, então vamos ver uma outra. O fato é que, por que eu preciso de uma variável auxiliar, que a gente estava denominando como menor, para armazenar o valor do menor elemento até então no vetor? Se eu já tenho a variável int menor L, através do índice eu posso acessar o valor do elemento no vetor. Então não preciso de uma variável para armazenar isto. E é isso que nós vemos aqui. Então eu só vou ter o meu vetor, né, com 10 elementos do tipo float. Esse trecho é exatamente igual, né? Também terei duas variáveis inteiras para me auxiliar no processo de determinação da posição no vetor do elemento com menor valor. Vou inicializar o vetor. E aí agora o que eu faço, né? Quando eu chego no meu segundo for, eu vou inicializar a variável int menor L com valor 0, né? Então vou considerar que o índice do menor elemento no vetor é o primeiro do vetor, o 0. E depois, né? Notem, aqui a minha sequência de comandos que eu executo quando chego no for, pois eles são delimitados entre a abertura de parênteses e o primeiro ponto e vírgula e são separados por vírgula, tá certo? Então, após inicializar a variável int menor L com valor 0, eu inicializo a variável índice com 1, pois eu vou fazer a varredura no meu vetor do segundo elemento até o último, em busca de um valor que seja menor do que o que eu estou considerando até então, no caso inicial, o do primeiro elemento do vetor. Tá certo? E dentro do for, né, eu agora utilizo, né, o meu int menor L para determinar, né, o valor do elemento no vetor, que eu estou considerando como sendo com menor valor. Se este for maior do que eu estou analisando nesta iteração, aí eu entro no if e atualizo o conteúdo da variável int menor L com o valor da variável índice nessa interação. E agora eu tenho o meu printf, que é quando eu sair do for, eu apresento então o conteúdo da variável int menor L mais 1 na saída padrão. Fecho o bloco da minha função principal. Vamos então para mais uma proposta de solução alternativa para o exercício em questão. Antes de mais nada, eu quero só abrir um parênteses para deixar claro que todas as soluções apresentadas até aqui, elas têm o objetivo de possibilitar uma correção automatizada das respostas geradas. Então isso é muito interessante para competições acadêmicas. Porém, quando nós estamos construindo programas que visam ter uma interação adequada com o usuário, devemos solicitar as entradas de forma bem clara, deixando, né, explícito para o usuário o que ele precisa fornecer. Também devemos gerar saídas bem contextualizadas. No caso desse exemplo aqui, né, a nada se refere de que se trata esse inteiro que vai ser apresentado na saída padrão. Dito isso, eu quero destacar que essa solução que está aqui em tela é exatamente igual a que nós vimos no slide anterior, exceto pelo fato dela apresentar algumas lacunas. Então eu vou tratar agora do que vai vir a preencher essas lacunas. O objetivo agora então é construir uma solução adequada do ponto de vista de interação com o usuário. A primeira coisa que eu vou fazer é inserir a diretiva de pré-processador include local.h, lá no início do meu código-fonte. O objetivo é possibilitar que eu me utilize da função que vai permitir a localização adequada do meu programa, tá certo? Então, após a declaração das variáveis que eu vou me utilizar no programa, eu vou ter a função setLocal, que vai localizar o meu programa no idioma português brasileiro, permitindo que eu me utilize, por exemplo, do C cedilha e de acentuação. Agora, antes do meu primeiro for, eu vou ter então um printf que vai informar na saída padrão ao usuário. Forneça os valores dos elementos do vetor. Poderia ser até mais específico, né? Solicitando que ele fornecesse
10 valores reais para os elementos do vetor, certo? E agora dentro do for, notem que eu não vou ter só o scanf, então eu abri agora um bloco e fechei. E antes do scanf eu tenho um printf que vai informar o usuário para qual elemento ele vai fornecer o valor. Ele vai explicitar aqui, né, através desse código %d, né, e a mensagem vetor, a qual elemento se refere. Lembrando que esse mais um aqui é para transparecer ao usuário o fato dos índices em C começarem com 0. Dando continuidade, agora então quando eu for apresentar, né, o índice no vetor do elemento com menor valor, eu vou explicitar através de uma mensagem adequada. Então, a posição no vetor do elemento com menor valor é, e aí sim eu apresento o conteúdo da variável int menor elemento mais 1. Vamos então agora para o próximo exercício da nossa videoaula. Construa um programa com base no exercício anterior que declare um vetor de reais com 10 elementos. O inicialize com números fornecidos através da entrada padrão e, posteriormente, através de uma pesquisa nos elementos do vetor, retorne na saída padrão a posição no vetor do elemento com menor valor. Então, até aqui, nada difere do exercício anterior, mas vamos destacar a questão da observação. Caso o vetor apresente valores iguais, deve ser informada a maior posição dentre os valores iguais. Tá certo? Então, anteriormente, nós considerávamos que os elementos do vetor todos tinham valores distintos entre si. Nesse caso aqui, é possível que eu tenha valores iguais. Então, logo, o menor valor contido no vetor pode ocorrer mais de uma vez. E caso isso aconteça, devemos informar a maior posição dentre as posições que contêm o menor valor contido no vetor. Tá certo? Aí eu tenho aqui um exemplo de entrada, tá? E um exemplo de saída correspondente. Então, notem, né? O valor que está na sétima posição é o menos 3,1, mas este ocorreu anteriormente aqui, ó, na posição 4, tá certo? Porém, informamos a maior posição dentre as posições que contêm o menor valor contido no vetor. Tempo para vocês. Vamos então para a proposta de solução. Este trecho do código-fonte é exatamente análogo ao que foi apresentado como solução para o problema anterior, porém vamos proceder de uma forma distinta à varredura dos elementos do vetor para a determinação da posição no vetor do elemento com menor valor, e se este valor ocorrer mais de uma vez, vamos fornecer a maior posição dentre estas. Eu vou fazer isso através deste for. Então notem que eu começo inicializando a variável int menor L com o índice do último elemento no vetor. Então o vetor com 10 elementos tem índices variando de 0 a 9, então estou utilizando o valor 9 para inicializar a variável int menor L. E depois eu inicializo a variável índice com o valor 8, ou seja, com o índice do penúltimo elemento no vetor. Então eu vou analisar os elementos do vetor do penúltimo até o primeiro. Então notem que a expressão lógica que vai controlar o número de iterações deste meu for é índice maior ou igual a 0. E a cada iteração eu vou atualizar o valor da variável índice, decrementando uma unidade no mesmo. E agora, este trecho reflete o que foi visto anteriormente. Então dentro do for eu vou verificar, através desse meu if, se o valor do elemento que eu estou considerando como sendo do índice do menor elemento é maior do que o elemento que eu estou analisando na iteração respectiva, eu atualizo o valor da variável int menor L com o valor da variável índice. Quando eu sair do for, eu terei na variável int menor L o índice do elemento no vetor com menor valor. E se porventura ele ocorrer mais de uma vez, eu vou ter a maior posição dentre essas. E aí apresento com o meu printf, então, o valor da variável int menor L mais 1, pois eu vou transparecer para o usuário o fato de, na linguagem de programação C, os índices começarem em 0. Quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Eu tenho essa minha solução aqui, solução bem pequena para o problema, mas vamos imaginar que agora eu quero trabalhar com um vetor que não vai ter mais 10 elementos, ele vai ter 100 elementos. Então notem que eu vou precisar atualizar aqui na declaração a quantidade de elementos que eu tenho, né? No meu primeiro for, o limite que vai ser considerado para os índices, né, na inicialização do vetor. Depois eu vou ter que atualizar aqui também, né, no meu segundo for, o índice do último elemento, né, que vai ser considerado como o índice do menor até então. Também preciso atualizar aqui na inicialização da variável índice para que o
seja feita a procura do penúltimo até o primeiro elemento do vetor, tá certo? Isso numa solução bem pequena. Então imagine se eu tivesse um código bem extenso, né, e me valesse em vários pontos de manipulação desses elementos do vetor. Seria necessário muitos ajustes. Então vamos ver agora uma diretiva de pré-processador que vai facilitar esta manipulação. Então vamos ver agora o código-fonte que vai ajustar esse programa para que seja possível uma manutenção do mesmo, uma adequação mais eficiente da quantidade de elementos no vetor, para ajustar essa minha resposta para vetores com quantidade de elementos diferentes de 10. Então, destaco ali a minha diretiva de pré-processador define, que vai permitir esse processo de atualização mais célere. O que essa diretiva de pré-processador faz? Então, o define ele vai associar o identificador num_l à constante 10. Em outras palavras, antes de ocorrer a tradução do meu código-fonte em C para um código-fonte em linguagem de máquina, os meus zeros e uns, ou seja, meu programa executável, vai ocorrer o seguinte: o compilador vai buscar no código-fonte todas as ocorrências do identificador num_l e vai substituir nessas ocorrências o identificador pela constante 10. Então, nessa varredura, por exemplo, vai ocorrer essa localização, então ele vai colocar o valor 10 nesse ponto, depois vai ocorrer essa outra localização do identificador num_l, e aqui também vai ser substituído pelo valor 10, mais uma ocorrência também vai substituir pelo valor 10, mais uma ocorrência vai substituir pelo valor 10. Isso ocorre para as N ocorrências do identificador especificado, tá certo? E a substituição pela constante vai ocorrer automaticamente, antes do processo de tradução. Isso faz com que, para ajustar então agora esse meu código-fonte, se eu quiser que o vetor tenha 100 elementos, eu venho aqui e só mudo o valor 10 por 100. Se eu quiser ajustar para um vetor com 500 elementos, eu venho aqui e mudo o valor 10 para 500. E assim sucessivamente. Tá certo? Nossa videoaula acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Fique à vontade para utilizar os comentários para externar suas dúvidas, críticas, sugestões e elogios. Nos vemos na próxima. Valeu!